Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham muita raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver até onde eu posso ir aqui, para ficar bem pertinho. Tá bom aqui? Baixar um pouquinho, isso. Assim, aí. Assim eu posso ficar mais perto de você que está em casa, perto de vocês que estão aqui participando, né, me ajudando nessa celebração. Assim a gente não se sente tão sozinho, se sente companheiros uns dos outros. E que essa palavra de Deus possa chegar aí na sua casa de uma maneira muito especial no teu coração, na casa que é o teu coração. Vou deixar a primeira leitura, né, do profeta Isaías. Isaías que diz que a palavra de Deus, a palavra não sai da boca de Deus, não volta para Deus sem completar a sua missão. Vou deixar essa palavra que faça uma reverberação no teu coração. Não vou pregar sobre essa palavra. E também vou deixar a segunda leitura para o entendimento pessoal de cada um. Segunda leitura que é muito bonita, que diz que toda a criação, né, passa por dores, geme em dores de parto. E graças a Deus que nós homens não sabemos o que é isto. Mas vocês mulheres podem nos dizer, já que São Paulo usa essa metáfora para falar da criação que passa por provações e sofrimentos, talvez uma mulher pudesse explicar melhor qual é o tamanho dessa dor. E que São Paulo vai usar uma palavra muito bonita, dizendo que o que vem depois da dor, tudo aquilo que a criação passa germendo em dores de parto, o que vem depois, que é o nascimento de uma criança, nem tem como comparar as dores, porque o que vem depois é muito melhor. É uma graça muito grande. Deixo isso para o entendimento de cada um e digo umas pistas, assim, umas palavras sobre o Evangelho de hoje, que traz para nós a parábola da boa semente, parábola do semeador. Então Jesus gosta de ensinar com parábolas, e outro dia numa catequese familiar eu já dizia para vocês qual é o sentido de Jesus subir no barco. Então ele estava ensinando e sobe na barca para ensinar. Então isso tem um significado já de imediato, porque o que ele vai dizer é muito importante. Subir na barca, o dono da barca é Pedro, e Pedro representa a igreja. Então Jesus fala a partir da igreja, é aquilo que a igreja nos dá, é aquilo que a igreja nos ensina, e dali ele ensina com parábolas. E a parábola de hoje é do semeador. Então a primeira coisa que Jesus diz na parábola é que o semeador saiu a semear. Nós sabemos que todos nós somos convidados a ser semeadores. Semear o quê? A boa semente da palavra de Deus. Quando a gente olha o modo como as sementes se comportaram nessa parábola,
talvez a gente corra o risco de cometer um grande erro e achar que a semente não é boa. Então a semente não tem problema nenhum com ela. A semente sempre é boa. Por isso que se chama a parábola da boa semente, porque é a palavra de Deus. E o semeador teve que sair para levar esta semente. Não se semeia trancado em casa. Quer dizer, é uma metáfora para dizer que para eu levar uma palavra, né, que transforme a vida do irmão, eu preciso sair de mim, sair do meu egoísmo, sair do meu narcisismo, sair do só pensar em mim e começar a me preocupar com o outro que também precisa de uma palavra. E é interessante que, como é importante que o semeador saia e a semente sempre é boa, aí Jesus passa a falar então dos corações, né, que vão receber essa semente. E ele pontua ali 4 lugares, né, 4 tipos de gente, 4 tipos de pessoas. Depois, eu não li hoje para vocês na explicação da parábola, eu li a versão mais curta do Evangelho, mas o próprio Jesus depois ele explica para os apóstolos, para os discípulos, qual é o sentido dessa parábola. Quem são os terrenos? Quem é quem, né, nessa parábola? Então ele diz que o primeiro lugar que recebe é a beira do caminho. Que ele vai dizer que são as pessoas que recebem a palavra, mas não compreendem. É verdade, às vezes a gente não compreende as coisas de Deus. A gente recebe uma palavra, um ensinamento que pode vir do padre, pode vir do papa, pode vir de um catequista, pode vir de uma pessoa da minha comunidade, mas a gente não compreende essa palavra. Aí vem o maligno e rouba essa palavra, né? No primeiro momento da parábola, Jesus fala que os pássaros vieram. Depois Jesus explica dizendo que a pessoa que não compreende a palavra, ela é como uma pessoa que é uma beira de caminho, quer dizer, é uma pessoa que não se importou com essa palavra que foi lhe anunciada, né, que foi pregada. E às vezes na igreja, na caminhada de fé, está cheio de gente assim, de gente que a palavra... minha mãe, se ela estivesse participando dessa missa nesse momento, está participando, acho que a minha mãe vai virar do caminho, né, o catecumenal talvez, porque ela já poderia ser pela quantidade de filhos que ela tem, não é? 4 ela já tem, né? Então, mas aquilo que as nossas mães dizem, né? Que às vezes as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Quer dizer, entra, mas não mora, né? Não para. A palavra não faz morada, né, dentro do coração. São aqueles que não compreendem. O segundo lugar onde é lançada a semente é um lugar pedregoso. Veja como Jesus escolhe bem os lugares, né? Uma beira de caminho, um lugar pedregoso com pouca terra, em que até a semente começa a germinar. Mas como ela tem poucas raízes, vem o sol e ela seca e logo morre. Aí Jesus explica. Veja que eu estou repetindo somente o que Jesus explicou, não são palavras minhas. Jesus fala que esse é aquele tipo de pessoa muito entusiasmada. Conhece gente assim? Que se anima no começo, fica muito animada. Nossa, a pessoa se anima e começa uma coisa na vida. É o tipo de pessoa que é boa para começar as coisas, mas é péssima para terminar. Conhece alguém assim? Parece a gente, está falando de mim, parece, não é? Falando de você, talvez. Que a gente gosta de começar as coisas, mas a gente tem dificuldade de terminar. Jesus fala que é a pessoa que se entusiasma pela palavra. Quanta gente é assim na igreja às vezes, né? Se entusiasma pelas coisas da igreja, começa um trabalho na comunidade, mas não cria raízes profundas. Na primeira dificuldade que aparece, a pessoa pula do barco, da barca de Pedro, da barca que é a igreja. Aí vem o terceiro tipo de terreno, de lugar que recebe a palavra, que é o lugar de espinhos, cheio de espinhos. Então veja, se tem uma pessoa que não compreende, tem aquela pessoa que é mais superficial, né, que recebe, mas não aprofunda para criar raízes,
e tem a que sufoca a palavra. Sufocou a semente. E essa semente morre, não produz frutos. E por último, Jesus fala de um terreno muito especial. Esse terreno que produz, veja que a ordem é inversa, né? Se a gente for nos outros, façam isso depois por curiosidade. Vá observar como que os outros evangelistas contam a parábola do semeador, né? Mateus diz que o terreno bom é aquele terreno que produz 100, 60 e 30. A progressão é de trás para frente. Depois o outro evangelista vai dizer que a boa semente produz no terreno 30, 60 e 100, ao contrário, ele usa o ritmo contrário para contar. E o outro evangelista vai dizer que toda semente produz 100%, 100 por uma, sempre. São maneiras diferentes de olhar que quando a semente cai num coração, num bom coração, esse coração acolhe, compreende, ela produz muito fruto e esse fruto permanece. Então vamos pensar que todos nós somos semeadores, tá bom? E eu queria muito semear uma boa semente no teu coração. Que eu possa ser como esse semeador que sai pelo caminho levando essa boa palavra. E eu gostaria de terminar a homilia semeando 3 sementes no teu coração. São 3 palavras, tá bom? Que você guarde com bastante carinho. Primeira palavra que eu gostaria de dizer é que, para você que está cansado, desanimado, talvez você que está se sentindo meio espinhento e sufocando com seus espinhos as pessoas que estão ao teu redor. Talvez você que está percebendo que, por não vir à igreja, poder celebrar a missa aqui conosco, poder estar na igreja, você está se sentindo meio superficial com as coisas. Parece que o relacionamento, a vida da igreja, está tudo muito vazio e tudo muito mediando, né? Não tem profundidade. Para você que parece que anda por esse mundo aí meio distraído, né? Como à beira do caminho, que não tem prestado atenção nas coisas. Então eu quero semear uma boa semente no teu coração, para que você se sinta hoje pleno da graça de Deus. Primeira palavra que eu gostaria de semear no teu coração, já que Jesus nos mandou semear boas sementes, são 3 frases. A primeira, queria dizer para você, se prepare. Porque o nosso Deus é campeão de fazer reviravoltas na vida da gente. Deus adora fazer isso, Ele ama fazer isso. Uma grande reviravolta em nossa vida. Fique atento para os sinais. Jesus, enquanto caminhou conosco, Ele já nos ensinou que seria assim. Lembra como é que Jesus ensinava para as pessoas essa boa semente? Jesus ensinava que no reino de Deus, Deus derruba do trono os poderosos, mas eleva os humildes. Veja que Deus é bom de fazer reviravolta. Deus sacia de bens os famintos, mas os ricos Ele despede de mãos vazias. Deus faz conosco isto. A pessoa que chegou por primeiro e acha que ela é mais importante, ela recebe por último. E a pessoa que chegou por último, ela vai receber por primeiro. Deus é bom de fazer reviravoltas na vida da gente. Toma posse disso. Que talvez se o coração da gente está cansado e abatido, Deus vem com uma palavra, uma reviravolta na vida da gente e transforma toda a morte, toda a destruição. Olha a grande reviravolta que ele fez para nos salvar. Aquilo que parecia um fim na morte do seu filho, Jesus, Ele transforma em ressurreição. Onde tem morte, Ele traz ressurreição. Confia nisso, é a primeira palavra. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é fazer grandes viradas, grandes reviravoltas na tua história, na nossa vida. Segundo, acredite que Deus caminha com você. Deus anda conosco. Ele está ao nosso lado. A gente pega um pouquinho as histórias do Evangelho e vamos encontrar sempre Jesus caminhando. Principalmente no Evangelho de Lucas. Interessante, lá no meio do Evangelho, quando Jesus está subindo para Jerusalém, ele diz uma frase é muito impactante na vida da gente. Ele diz que eu devo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã.
porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, é a segunda semente que eu queria plantar no teu coração. Caminha, segue caminhando, hoje, amanhã e depois de amanhã. Às vezes a gente fica focado demais no caminho que já fez e talvez não foi tão frutuoso. A gente fica focado no passado. Veja como Jesus não olha para o passado que já caminhou. Ele diz, eu tenho que caminhar hoje, caminhar amanhã e vou continuar caminhando depois de amanhã. É uma linguagem bem escatológica mesmo, que é seguir hoje a minha caminhada, mas eu sei que vou seguir amanhã e o depois de amanhã é na vida eterna. E a última palavra. Então, a primeira, semeada no teu coração. Deus é campeão de fazer reviravoltas na vida da gente. Segundo, caminhe, siga a tua caminhada, faça o que precisa ser feito. E a terceira palavra é essa, que Deus confia na gente. Vamos falar isso para nós mesmos? Deus confia na gente. Deus confia em mim. Deus confia em você, pai de família, mãe de família. Deus confia no padre, que o padre vai trazer uma boa palavra para os seus. Deus confia em você, mãe, para cuidar da tua casa. Deus confia em você, pai, né, para ser o chefe dessa casa. Deus confia em você, filho. Ele confia em nós. Ele crê que mesmo na nossa pequenez, na nossa miséria, mesmo no nosso pecado, nós podemos fazer algo para que o mundo seja diferente. Por isso que, logo depois da ressurreição, ele aparece para os discípulos, né, para os apóstolos, ressuscitado e diz, eu confio em vocês, ide pelo mundo inteiro, pregai uma boa palavra, uma boa semente, levai a boa semente para todos, eu confio em vocês. E é interessante isto, que ele quer que a gente leve para os outros uma boa semente. Faça isso daí do teu lugar, entende? Não sei como posso fazer isso, padre, se não dá para eu sair da minha casa. Tem como você sair da sua casa. Poste uma boa mensagem no teu Instagram, hoje. Poste uma mensagem que é uma boa semente no teu Face, no teu status lá no WhatsApp. Você que tem um monte de grupos de WhatsApp, de grupos legais e grupos complicados, todo mundo posta um monte de porcaria aí no grupo do WhatsApp. Por que você não pode ser um semeador e jogar uma boa semente hoje lá no grupo? Lança uma semente lá. Mas padre, lá nesse grupo está cheio de gente complicada, que não é da igreja. Isso, Jesus já contou a parábola para nós hoje. Ele já disse que no mundo tem gente superficial, ele já disse que tem gente que é terreno pedregoso, ele já disse que tem gente que sufoca a palavra. Mas lá nesse grupo, talvez tenha uma pessoa que tem um bom coração. E o semeador não pode deixar de semear. Eu vou terminando, tá bom? Vou contar uma história para vocês, para você ver como é importante semear boas sementes. Trouxe o livrinho, não sou tão bom quanto o Padre Moreira para contar uma história. Minha colinha. Vou terminar com isso, tá bom? Da importância de semear boas sementes. O padre foi dar uma volta por aí e encontrou um menino catando lenha para fazer almoço. Cumprimentou o menino e perguntou o seu nome. Qual é o seu nome, menino? O menino disse, meu nome é Diabo. O padre falou, menino, não diga uma coisa dessas. E o seu pai como se chama? Diabo. E a sua mãe? Diabo. E os seus irmãos? Diabo também. E você onde mora? No inferno. O padre ficou espantado com aquilo. Não sabia se ria, se chorava. Posso conhecer onde você mora? E ajudou o menino a catar os gravetos e foram. A mãe estava lavando roupa e o padre contou a conversa que havia tido com o menino, contou para a mãe e perguntou, o que está acontecendo nessa casa? Aí a mãe respondeu, meu filho saiu contrariado, padre, e contou para o Senhor como que ele se sentia. Mas a coisa não é bem assim aqui em casa, mas tem um fundo de verdade. É que eu e meu marido temos o péssimo costume de ralhar, de brigar com os filhos, dizendo,
Diabo, vai dar milho para as galinhas. Diabo, vai buscar lenha. Mas que diabo esse marido? E na hora da raiva a gente diz, essa casa é um inferno. Mas nós vamos mudar de jeito, pode acreditar. Mudando de jeito, esse lugar vai virar um paraíso. Comece hoje. É a moral da história. Interessante, porque a mãe semeia isto, né? A mãe ensinou. Que diabo essa criança, que diabo esse menino. Então são sementes, palavras são sementes, entende isso? Porque eu conto essa história porque as palavras são sementes. E palavras têm poder. Como a gente quer que uma criança cresça saudável, tenha valores, tenha uma ética, tenha fé, se a gente não semeia boas sementes no seu coração? Como a gente quer que uma criança reze e goste de rezar, se a gente não reza com elas desde o início, quando elas são pequenas? Se a gente abandonou esse gesto de semear orações, semear boas sementes no seu coração? Então a gente pode começar hoje. Eu posso começar hoje a ser melhor. Você pode começar hoje a ser melhor, porque Deus confia em você. É aquela terceira semente que eu plantei no teu coração. Deus confia que você pode. Faça desse dia o dia diferente. A parábola termine, comece hoje, não amanhã. Veja que a palavra de Jesus que caminha conosco, ele diz, devo caminhar hoje, amanhã e depois da manhã. Comece hoje, comece agora. Você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um jovem melhor, um sacerdote melhor. Vocês lembram da vigília pascal, do caminho neocatecumenal? Lembram disso? Você já foi, Eliana, numa vigília? Olha, você está pronta para entrar no caminho. Isso mesmo. Só fazer essa catequese e começar, não é? Lembram uma cena muito interessante, que é quando, lá no meio da vigília, as crianças, o canto das crianças, assim chama. E aí as crianças vão na frente e uma criança canta. Porque essa noite é diferente de todas as noites. Se todas as noites vamos para a cama cedo, mas nessa noite, é assim? Ainda não estamos ainda estamos acordados. Não ficamos levantados, mas esta noite ainda estamos acordados, né? Se todas as noites vamos para a cama cedo, mas nessa noite ainda estamos acordados. Aí os adultos vão lá na frente e semeiam boa semente. Eles explicam por que essa noite estamos acordados. E vamos permanecer assim até o amanhecer do dia. E lança uma boa semente no coração das crianças. Então você veja que as crianças cantam tudo no presente. Porque esta noite é diferente. E eu te pergunto, por que este dia é diferente? Por que este sábado é diferente? Porque foi o sábado que você decidiu começar a plantar boas sementes. Comece agora, nesse momento. Fale aí para a pessoa que está assistindo a missa com você aí na tua casa. Lance para ela uma boa semente. Como é que faz isso, padre? De um jeito simples. Você pode falar, Deus te abençoe. A bênção de Sião, Deus te abençoe desde Sião. Quanto tempo? Todos os dias da sua vida. Nossa, que maravilha escutar isso, né? Aonde mais? Divulga essa mensagem para todos os cantos. Mande para uma pessoa que está triste, está passando por uma dificuldade, de repente uma família que está precisando de uma boa semente, tem alguém que está com Covid, está internado, e aquela família estão tristes, não sabe o que fazer. O que eu digo para a pessoa agora nesse momento? Manda uma mensagem para ela no celular e diga, Deus te abençoe, desde Sião, todos os dias da sua vida. Isto é a boa semente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Rezemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,